E nesse vídeo eu vou te dar 3 motivos para você parar de usar subplaca paralela agora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assistec e hoje eu resolvi trazer para vocês 3 motivos para você não aplicar subplaca paralela. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui porque eu tô sempre trazendo dicas para quem tá começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, hoje a gente tem aqui duas subplacas são praticamente do mesmo modelo, perfeito? E aqui eu vou estar explicando para vocês quais são as principais diferenças e por que a subplaca paralela é muito pior, perfeito? Bom, vamos passar aqui direto então para o nosso primeiro motivo. O primeiro motivo, pessoal, é porque normalmente a subplaca paralela não tem filtros no setor de carga e por esse motivo muitas vezes é bem mais fácil de danificar o OVP e o IFPMIC que ficam na placa principal. Por quê? Porque quando a tensão entra numa subplaca paralela, ela passa direto lá para cima. Ela não é filtrada, ou seja, não tem ninguém ali para barrar caso haja um curto ou uma sobretensão. Por isso também é muito comum danificar a placa do cliente depois de algum tempo, quando você troca aqui uma subplaca paralela. Aí você troca, o aparelho vai ligando, funcionando e carregando, do nada passa um mês, o cliente volta com o aparelho morto para você. Aí você vai analisar e tem um curto na placa. Muitas vezes o curto é ocasionado pela subplaca paralela. E para quem não está entendendo o que eu quero dizer, deixa eu trazer aqui para mostrar para vocês de um jeito um pouquinho mais bacana. Olha só, na subplaca paralela, pessoal, aqui a gente não tem nada. A gente só tem um capacitorzinho aqui, humilde, sozinho aqui, perfeito? Normalmente na subplaca original, a gente vai ter vários e vários componentes. Olha só, vários e vários componentes aqui, Todos esses componentes que a gente está vendo aqui, são diodos e no caso resistores é capacitores. Esses componentes, pessoal, eles servem aqui para meio que barrar uma sobretensão. Vamos supor que está entrando 5 volts pelo carregador, 5, 5, 5, e de repente você pegou um carregador paralelo e esse carregador, ao invés de entregar 5 volts, ele entregou 10. O que vai acontecer? Muitas vezes, esse cara aqui ele vai entrar em curto para evitar que esses 10 volts subam lá para cima e danifiquem a placa principal, perfeito? Entretanto, como a gente não tem isso aqui, numa subplaca paralela, é bem comum danificar a placa principal, até porque a gente sabe que hoje em dia quase nenhum cliente vai usar o carregador original do aparelho. Eles utilizam bastante carregadores réplicas e por isso é bem comum danificar o aparelho, perfeito? E bom, agora vamos passar aqui para o nosso segundo motivo pelo qual a gente não deve usar uma subplaca paralela, que é no caso o setor de rede. Pessoal, o setor de rede da subplaca paralela é extremamente mal fabricado. Como assim? Prestem atenção, essa daqui é uma original. Normalmente, no setor de rede do aparelho, deixa eu encontrar aqui o conectorzinho da antena, tá aqui, No setor de rede do aparelho, a gente vai ter, a antena. Aí no caminhozinho da antena, tem vários filtros e componentes aqui, que vão ajudar na rede do aparelho. Agora, numa subplaca paralela, por exemplo, a gente tem a antena e tem, somente o caminho até ela, sem ninguém. Só vai ter aqui, no máximo, um componentezinho. Pessoal, isso daqui vai fazer com que aconteça o seguinte defeito. Toda vez o cliente vai reclamar para você que o sinal tá fraco. Ou no caso, ele vai reclamar para você que onde antes dava sinal, agora não dá sinal ou dá sinal muito fraco. Isso daqui acontece justamente pela falta desses componentes aqui. Só que daí você vai lá, pega outra subplaca no seu fornecedor, troca e não resolve. Por quê? Porque aqui você trocou também é paralela. Então também tá faltando esses componentes aqui. Então é por isso que no caso, muitas vezes a gente pega, troca 2, 3, 4 subplacas e continua exatamente com o mesmo defeito. Por quê? Porque são os mesmos componentes que estão faltando. Em alguns casos, se você já trocou a subplaca paralela ou se você não tem uma subplaca melhor, o que você pode tentar fazer para resolver é fazer um jumper daqui para cá. Em alguns casos, um jumper daqui para cá, desse pontinho aqui, para cá, costuma resolver. Em outros casos, infelizmente, você vai ter que encontrar uma subplaca paralela de melhor qualidade ou uma subplaca original, perfeito? Bom, dito isso, pessoal, agora vamos estar falando sobre o último defeito. E esse daqui, na minha opinião, é o pior, que seria, no caso, o setor dos alto-falantes. Como assim? Pessoal, normalmente aqui, em uma subplaca original, em toda a subplaca original, no setor dos alto-falantes, você vai ter 2 bobinas. No meu caso, aparentemente, deixa eu verificar, tá vindo pra cá, são essas duas aqui, Essa e essa aqui, As 2 bobinas. Nesse caso aqui, colocaram resistores, não tem problema, é praticamente a mesma coisa que as bobinas, perfeito? Então aqui a gente tem 2 resistores. Na subplaca paralela, aqui só tem um adesivo, e os resistores simplesmente não existem aqui, perfeito? Isso daqui, pessoal, muitas vezes acaba danificando o som do aparelho. Por quê? Porque no caso, essas bobinas que a gente vê ali são para rejeitar frequências ruins ou frequências impuras. Então muitas vezes, sem essas bobinas, ou se essas bobinas apresentarem defeitos, muitas vezes o aparelho vai ficar saindo com o som chiado ou estourado o tempo todo. Aí você troca muitas vezes alto-falante, não resolve, você faz o software, não resolve, você faz de tudo e não resolve. Por quê? Porque nesse caso, o defeito não é no alto-falante, é nessas bobinas aqui. Aí você vai lá, troca mais uma subplaca, não resolve, troca outra, não resolve. Por quê? Porque tá faltando essas bobinas, perfeito? Então é por isso que também eu não recomendo você aplicar a subplaca paralela. Primeiro,
pode danificar setor de carga. Segundo, normalmente o setor da antena vem podre. Como assim podre, Renan? Vem faltando tudo, não vem nenhum componente. Tinha que vir, pessoal, pelo menos uns 5 ou 6 componentes ali, pelo menos para fazer a composição dos filtros e a gente conseguir ter uma rede aceitável no aparelho, bacana? E por fim, o último ponto é que no caso do setor dos alto-falantes nunca vem com essas bobinas e por esse fato, muitas vezes o aparelho sai com som chiando. Ah, Renan, mas eu posso pegar, por exemplo, de uma subplaca original e transferir para uma paralela? Pessoal, o único problema é que normalmente as trilhas que a gente vê aqui em cima da paralela são trilhas somente de enfeite, não tá passando nenhuma comunicação por ali, então você até consegue soldar o componente, mas não faz diferença. Por quê? Porque a conexão não vai ser a mesma. Então nesse caso, para resolver, tem que ser aqui, ó, uma subplaca original, bacana? Ah, Renan, mas e se eu não encontrar a original? Pessoal, se vocês não encontrarem a original, vocês vão procurar a subplaca turbo. Por quê? Porque a turbo, ela é paralela, mas ela é uma paralela de uma qualidade excelente. Ela vem com praticamente todos os componentes aqui, e por esse motivo, quase nunca ela vai dar defeito de carga, de alto-falante ou de rede aqui, bacana? Então se tiver que trocar, troca pela subplaca turbo, perfeito? Ela é um pouquinho mais cara, mas vale muito mais a pena e você não tem dor de cabeça. Bom, dito isso, pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero também que ele tenha ficado muito bem explicado. Agora, eu vejo cada um de vocês lá no próximo e até lá!